Olá e bem-vindos! Hoje vamos fazer uma viagem um pouco diferente. Vamos explorar o que a nossa fonte descreve como a planta, a arquitetura de toda a realidade. A ideia é tentar mapear o cosmos, desde o seu centro eterno até às fronteiras mais distantes do espaço. Bem, para começar, é preciso ter uma noção da escala de que estamos a falar. A fonte deixa isto bem claro logo de início. A imensidão do universo mestre está muito para além da nossa capacidade de compreensão. É uma realidade que, pura e simplesmente, desafia a imaginação. Mas e se apesar de ser assim tão incompreensível existisse um mapa, um guia, uma estrutura que nos permitisse pelo menos ter um vislumbre do plano geral? Pois é exatamente isso que vamos tentar explorar. Ok, vamos a isso. A nossa viagem tem de começar, como é óbvio, no centro absoluto de tudo, no ponto de ancoragem de toda a realidade que conhecemos e desconhecemos. Bem no coração de tudo, o que é que encontramos? A Ilha do Paraíso. Segundo a fonte, isto não é um planeta, não é um sol. É a única coisa que está completamente imóvel em todo o cosmos. É o ponto de origem e o centro de gravidade cósmica para tudo o que existe. E à volta deste ponto de imobilidade absoluta, encontramos a primeira grande camada da criação. A fonte apresenta-nos a Avona, o chamado Universo Central e Eterno. O que é mesmo fascinante em Avona é que não é uma criação no tempo, como o nosso universo. Não. É descrito como algo eterno, sem princípio nem fim. E é constituído por 1.000 milhões de esferas de uma perfeição sublime. Imaginem só, uma criação que nunca precisou de evoluir. Ela simplesmente é. Agora, se sairmos deste núcleo eterno, é que encontramos as vastas criações do tempo, o sítio onde a evolução acontece. E é aqui que a nossa própria história cósmica realmente começa. Então, este ponto é super importante. Temos que distinguir bem estas duas ideias. Por um lado, temos o grande universo, que é, digamos, a criação que já está organizada e habitada, os tais 7 super-universos. Mas depois temos o universo mestre, que é o plano completo. Inclui tudo, o centro eterno e também aquelas vastas regiões lá fora que ainda estão a formar-se. E nós? Quando é que estamos nisto tudo? Bem, a fonte diz-nos exatamente. Nós vivemos num universo local chamado Nebadon, que por sua vez pertence a Orvonton, o sétimo e o mais recente dos 7 superuniversos. E de repente, este mapa gigantesco torna-se um bocadinho mais nosso, não acham? E agora vamos mesmo para o desconhecido. A nossa análise leva-nos para além dos universos que conhecemos, para as fronteiras da criação, o sítio onde o futuro do cosmos está a ser desenhado. A fonte fala-nos de 4 anéis gigantescos concêntricos que existem para lá dos 7 superuniversos. E atenção, isto não é espaço vazio. Pelo contrário, são zonas de uma atividade cósmica brutal, que estão a ser preparadas para criações futuras. Isto mostra exatamente isso. Estas regiões lá fora são como maternidades cósmicas. Temos rodas gigantes de energia e de força a organizar-se, a preparar o palco para novos universos, numa escala que, sinceramente, rebenta com tudo aquilo que nós conhecemos. Pronto, já vimos a estrutura. Mas o que é que segura isto tudo? A fonte explica que não é só a gravidade física que nós conhecemos. Não, o sistema é muito, mas muito mais complexo. Então, o que a fonte nos descreve são 4 circuitos de gravidade absoluta que governam tudo. Temos a gravidade cósmica, que vem da Ilha do Paraíso e que atua na matéria. Mas isto é fascinante. Também existem circuitos de gravidade para a mente, para o espírito e para a personalidade. É quase como se tudo no cosmos fosse puxado de volta para a sua origem, percebem? A matéria para o centro físico, o espírito para a fonte espiritual e as personalidades para o doador de personalidade. É uma ideia que unifica absolutamente tudo. Ora, isto leva-nos a uma pergunta muito curiosa. Se a gravidade cósmica do paraíso controla toda a matéria do universo mestre, onde é que a maior parte dessa força está a ser aplicada? E aqui está. A revelação é absolutamente incrível e baseia-se nos cálculos dos investigadores da gravidade que a fonte menciona. Reparem bem, só 5% da gravidade cósmica ativa do paraíso é que está a ser usada para manter o nosso grande universo organizado. Os outros 95% estão a controlar sistemas de matéria lá longe, nos vastos níveis do espaço exterior. Parem um bocadinho para pensar no que isto significa. Todo o nosso universo conhecido e habitado, os 7 superuniversos, representa apenas uma pequeníssima fração do projeto material total que está a acontecer. Nós estamos a viver numa criação que é, ela própria, só o início de algo muito, muito maior. E para terminar, a fonte pega nesta arquitetura cósmica gigantesca e trá-la de volta para uma escala muito pessoal, até moral. Dentro deste todo que está completamente interligado, as nossas ações, sejam elas boas ou más, nunca são isoladas. Elas ecam, elas afetam o todo. E isto deixa-nos com uma última questão, para ficarmos a pensar. Se fazemos parte de um todo tão dinâmico, tão interligado,
um projeto cósmico que ainda está em plena evolução. Qual é, afinal, o nosso papel, individual e coletivo, no seu desenrolar contínuo?